Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de termos vivido com muita emoção a vigília pascal, a vigília de todas as vigílias, a mãe de todas as vigílias, agora, hoje, comemoramos o domingo da ressurreição. É importante notar que o evangelho de hoje diz no primeiro dia da semana. Justamente no primeiro dia da semana, de madrugada. Não sabemos o horário em que Jesus ressuscitou, mas ele ressuscitou verdadeiramente. E quem se deparou com essa situação da ressurreição de Jesus foi Maria Madalena, porque ela foi já cedo. Notemos que os outros evangelistas falam que Maria Madalena tinha ido com outras mulheres. No evangelho de hoje, segundo São João, João 20, do versículo 1 até o 9, diz que Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ele estava escuro. E não se fala aqui que as outras mulheres estavam com ela. Mas isso não significa que elas não poderiam estar. É que João colocou em destaque Maria Madalena. E ela foi e encontrou o túmulo vazio. O anjo já havia falado que elas estavam procurando quem? Aquele que elas procuravam não estava ali, ele havia ressuscitado. É importante notar uma coisa, que tanto no evangelho que foi proclamado ontem na vigília pascal e hoje, no domingo da ressurreição, as mulheres, aqui em especial Maria Madalena, ainda não havia visto Jesus. Primeiro viu o anjo, mas Jesus ainda não. Amanhã, Maria Madalena vai se encontrar com Jesus Cristo ressuscitado. Mas, por enquanto, é só o túmulo. O túmulo está vazio. Maria Madalena viu que o túmulo estava vazio. Foi o que ela fez?
foi correndo para avisar tanto a Pedro como a João. Os dois saíram correndo para olhar e ver o túmulo que as mulheres haviam dito que estava vazio. Veja, é interessante notar aqui que, como João era mais novo que Pedro, João foi numa velocidade muito maior. Ele chegou, mas não entrou, porque era Pedro que deveria entrar primeiro. Entrou no túmulo, não viu nada. Não tinha, só os panos que haviam sido enrolados, que haviam enrolado Jesus, é que estavam lá. E aqui diz que João foi, olhou e acreditou. Ele viu e acreditou. Mas o versículo depois, que é o versículo 9, diz assim: de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Jesus já havia falado para eles, no Antigo Testamento já se fala da ressurreição, mas eles ainda não tinham essa compreensão, né? Não tinham essa compreensão. Muitas pessoas perguntam, mas nesse espaço de tempo aonde Jesus ressuscitou, aonde foi que ele ficou? Provavelmente ele foi se encontrar com Nossa Senhora. Não está escrito, o que eu estou falando não é um dogma de fé, mas se deduz que a primeira pessoa que Jesus deveria se encontrar e a primeira pessoa que deveria vê-lo, é claro, é Nossa Senhora. Aí depois ele vem para se encontrar com Maria Madalena, que estava ali no túmulo chorando, que é o Evangelho de amanhã. Eles ainda não tinham compreendido o que devia ser ressuscitar dos mortos. Graças a Deus, depois de muitos anos, para nós, estamos em 2024, nós já temos a compreensão do que significa ressuscitar. E nós proclamamos isso, daqui a pouco, na liturgia, professaremos, faremos a nossa profissão de fé, falando justamente que nós cremos na ressurreição da carne também. Lembremos que no Evangelho mostra o filho da viúva de Naim. O corpo dele estava sendo levado para o túmulo e Jesus encontrou e ressuscitou aquela pessoa. No Evangelho de São João, no capítulo 11, nós vemos também Lázaro, que já há 4 dias estava no túmulo, e Jesus o ressuscitou. Essas duas ressurreições que eu acabei de dizer não é igual à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição que acontecerá conosco quando nós morrermos. Vejam que tanto o filho da viúva de Naim como Lázaro, eles morreram depois. Ali, Jesus os ressuscitou para mostrar o seu poder, para as pessoas verem que Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos, mas eles ressuscitaram para essa vida. Depois eles morreram para a outra vida. Então, a primeira coisa que nós devemos notar é isso. A ressurreição não é para esta vida, é para a vida eterna.
É para esse mundo invisível que nós não enxergamos com os nossos olhos. É a ressurreição para o mundo invisível, aonde Deus habita e aonde os anjos habitam. E também aqueles nossos irmãos que já nos precederam e já foram. O nosso corpo, um dia, porque primeiramente quando nós ressuscitamos, quem vai é a nossa alma, o nosso corpo fica aqui, e depois, na grande ressurreição da carne, porque quem ressuscita, porque é o nosso corpo que morre, a nossa alma, ela não morre, ela é imortal. O nosso corpo é que morre, porque a morte é simplesmente isso, a saída da nossa alma, que é imortal, do nosso corpo. O nosso corpo ficará aqui e no dia do juízo universal, o nosso corpo ressuscitará. Irá se unir à nossa alma. Essa união do nosso corpo com a nossa alma, ela vai acontecer da seguinte forma: se a nossa alma estiver no céu, o nosso corpo ressuscitará e se unirá com a alma que está no céu. Se a nossa alma estiver no inferno, o nosso corpo vai se unir com a alma que está no inferno. Se estiver no purgatório, vai se unir com a alma que está no purgatório, mas o purgatório não existirá mais e a alma que está no purgatório, ela vai para o céu. Ela não vai para o inferno, ela vai para o céu. Aí o nosso corpo ressuscitará de forma perfeita. Imagina, meus irmãos, aquela pessoa que morreu paralítica, o corpo vai ressuscitar perfeito. Aqueles que não tinham uma perna ou duas pernas, o corpo vai ressuscitar com as duas pernas. Aquele que morreu com algum defeito vai ressuscitar com um corpo perfeito. Mas sempre lembrando que a ressurreição não é para esta vida, não é para este mundo, é para o céu. A ressurreição de Jesus nos leva a isso. Jesus ressuscita com seu corpo glorioso. A segunda leitura de hoje, e é bom que vocês também meditem e leiam também a primeira leitura que está nos Atos dos Apóstolos, que ali nós vemos Pedro na primeira pregação falando da ressurreição de Jesus. Mas na segunda leitura, que está na carta aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 4, ouça o que Paulo vai dizer. Eu vou ler na íntegra, para você meditar também. Mas depois você leia também. Ele diz o seguinte: irmãos, se ressuscitartes com Cristo, é importante notar aqui uma coisa: se ressuscitartes com Cristo, significa que também a ressurreição é para todo mundo. Todos nós ressuscitaremos. Mas uns ressuscitarão para a condenação eterna. Outros vão ressuscitar para o céu, para a vida com Deus. Mas todas as duas ressurreições é para a eternidade. A eternidade no céu ou a eternidade no inferno. Então, São Paulo diz: irmãos, se ressuscitartes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Uma vez que nós somos batizados, no batismo nós morremos para o mundo e ressuscitamos para o céu, para a eternidade com Deus. Por isso que Paulo está dizendo: se ressuscitastes com Cristo, ou seja, se você foi batizado.
Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não foram batizadas. É preciso ser batizado. Graças a Deus, a Igreja Católica já nos orienta que nós devemos batizar a criança desde pequena. Infelizmente, os evangélicos só querem batizar depois de grande. E se morrer antes? Então, somos ressuscitados com Cristo ali no batismo. Então, uma vez que nós somos ressuscitados com Cristo, esforçai-vos, olha o que é que Paulo está dizendo, por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Esforcemos. Cristo morreu na cruz, Cristo nos salvou, mas a resposta tem que ser nossa. Nós temos 3 inimigos que nós vamos ter que lutar, porque esses 3 inimigos vão fazer de tudo para que nós não entremos no céu. O diabo, o mundo, esse mundo sem Deus, que o diabo vai nos tentando para nós buscarmos as coisas deste mundo em vez de buscarmos as coisas do céu, e nós mesmos, porque a nossa tendência é querer ficar aqui, a nossa tendência é praticar as coisas que o mundo oferece, é buscar a felicidade neste mundo, em vez de buscar as coisas do alto, como Paulo está dizendo. Então é preciso que nós nos esforcemos, aspirai às coisas do alto, às coisas celestes, e não às terrestres. Você está entendendo? Nós temos que lutar. O céu foi nos dado, a vida eterna foi nos dada com Deus. Mas é preciso que haja uma resposta por parte nossa. Então nos esforcemos. Como São Paulo vai dizer também para Timóteo, conquiste a vida eterna, ou seja, lute para ganhar a vida eterna. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está voltada para lá. É por isso, meus irmãos, que eu sempre dou o conselho: estude, leia a vida dos santos. Porque os santos, eles nos mostram com a vida deles que realmente a única coisa que eles buscavam era a eternidade. A única coisa que eles buscavam era Deus, era estar com Deus, era habitar com Deus. Os mártires, por exemplo, sabendo que eles iam morrer, eles se alegravam, porque eles sabiam que eles estavam indo ao encontro de nosso Senhor. Nos esforcemos, lutemos. Ninguém pense que a vida eterna vai ser conquistada sentado no sofá com o celular na mão. Não, é preciso haver um esforço. São Luís Gonzaga, ele tinha esse lema. Toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele dizia: se essa coisa me leva para o céu, não, então eu não vou fazer. Isso me leva para o céu, eu irei fazer. Compreendeu? Vou repetir. Essa coisa, essa situação que eu estou, ela me leva para o céu? Não, então eu não faço. Era assim que ele dizia. Mas se essa atitude me levaria para o céu, me leva para o céu, então eu faço. São Domingos Sávio dizia: antes morrer do que pecar. Porque ele tinha a concepção de que o pecado o tiraria do céu. O pecado o levaria para o inferno. Então ele dizia justamente isso: antes morrer do que pecar. Então que Deus me leve antes de eu cair no pecado mortal que poderia me levar para o inferno. Porque de repente ele cometeria o pecado e em seguida morreria. Iria para a condenação eterna. Então, antes morrer do que pecar. Então, vamos buscar, meus irmãos, as coisas do alto. Santidade, santidade, santidade.
Como dizia Padre Jonas, ou santos ou nada. Santidade, meus irmãos. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, diz São Paulo na carta aos Colossenses, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Meu Deus do céu, que maravilha! Seremos revestidos de glória. Imagine eu me encontrar com você e você se encontrar comigo, nós nos encontrarmos com Nossa Senhora, nos encontrarmos com os santos, com aqueles parentes que já foram, que já nos precederam, nos encontrarmos com a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e vermos com os nossos próprios olhos ele, a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e vivemos eternamente com nosso Deus. E aí vermos São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, a corte celeste. Vamos deixar as coisas deste mundo e vamos aspirar as coisas celestes, porque Jesus ressuscitou verdadeiramente e a nossa aspiração de agora em diante é o céu. Deverá ser o céu. Conquiste a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aspirai as coisas do alto. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.